Hoje, 8 de agosto de 2018, estamos entrevistando pelo Projeto Oral o servidor aposentado José Cirilo Correia. Boa tarde, Cirilo. Boa tarde a você, Arione, e boa tarde os senhores aí que eu não me recordo o nome. Cirilo, em que data e local você nasceu? Eu nasci em 18/3/46, em Orizona, no estado de Goiás. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? São também goianos. São a origem, meus antepassados são mineiros, mas já do meu avô, para cá são naturais de Goiás. Cirilo, que memória você traz da sua infância e adolescência? Olha, a minha infância e adolescência foi assim, naquela época, como não é de se estranhar para ninguém hoje, e que na cidade hoje a maioria das pessoas mais idosas como eu, a maioria são de origens rurais, né? Então eu sou de origem rural, eu vivi a minha infância e adolescência e comecei meus estudos, então na área rural. Você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância e adolescência? Sim, como vivi a minha infância e adolescência na zona rural, eu trabalhei na roça, ajudei com carro de boi, trabalhei ajudando moecana, trabalhei em olaria e, consequentemente, nas roças, né? Quando criança, adolescente, qual a profissão que você aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Naquela época, principalmente a gente que vivia na zona rural, admirava muito o comerciário. Então, naquela época, o comerciário era muito valorizado. Quando ia alguém da zona urbana, na zona rural, era muito admirado, porque era um comerciário. Então, eu almejava ser um comerciário depois que eu saísse da minha infância, ou adquirisse um pouco de estudo, apesar que na zona rural o estudo era muito aquém do que a gente necessitava e necessita até hoje, apesar que hoje melhorou. Na zona rural hoje já se tem até o ensino médio, né? Como foi sua trajetória estudantil? A minha trajetória de estudante foi assim muito difícil, porque eu sou, como eu já disse, de família rural, humilde. Eu comecei na zona rural, fui civil exército, lá era quem não tinha o ensino primário, naquela época era primário, não tinha ele completo, então a gente era obrigado a frequentar uma escola chamada Escola Regimental lá do Exército. Então frequentei essa escola regimental no Exército, porque quando eu saí para civil exército, eu não tinha completado o meu ensino primário. E depois que eu saí do Exército, então eu fui para Brasília, aí já fui mudando as ideias, como você vai saindo da adolescência, você vai amadurecendo mais. E já fui para Brasília, já com intenção já não pensando em ser comerciário mais, mas não tinha uma certeza da profissão que eu queria exercer. Então lá eu comecei a estudar, e foi quando eu continuei meus estudos lá em Brasília, até que... Qual a sua formação? Hoje, eu sou formado em Direito, sou advogado e fiz, além da graduação, fiz a pós-graduação em Direito Civil e Agrário, no sentido lato sensu. Qual a faculdade que você formou? Eu me formei pela faculdade Anhanguera. Como que você se interessou pelo ramo do direito, Cirilo? Olha, o ramo do direito aí é uma trajetória assim bem longa. Porque quando eu não sei se seria eu voltar lá atrás, não sei como está o seu questionário, mas quando eu fui para Brasília, lá estando, um amigo meu do Rio Grande do Norte me convidou para vir para Goiânia. E eu, sendo goiano, eu não conhecia, morava em Brasília e não conhecia Goiânia. E vim para Goiânia, ele me convidou para vir trabalhar na Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, quando saiu, aquela época não era um concurso igual hoje, mas tinha umas provas que a gente fazia para ser admitido, que falava, naquela época, falar incorporado à Polícia Militar. E eu vim, na Polícia Militar eu comecei, quando a gente termina o curso de soldado,
eu tive o prazer e a sorte de ser escolhido entre 120 soldados, eu mais outros 19, fomos escolhidos para trabalhar no gabinete militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que foi o primeiro gabinete, foi quando instalou o gabinete militar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E lá estando, tinha um sargento, que era o sargentiante da corporação, do nosso pelotão, que foi destacado para o Tribunal de Justiça, chamava Sargento Eduardo. Então me procurou, falou, olha, está precisando de um soldado para trabalhar, para dar um apoio no cartório eleitoral, que era ali na antiga Suplan, que hoje, não sei nem o que está funcionando ali, mas demoliram o prédio todo, quase todo. E lá estando, prestando serviço como segurança, como policial militar, lá no cartório eleitoral, que já era do ramo do Judiciário Federal, né? Saí do estadual para o federal, que era no cartório eleitoral. E, novamente, esse sargento Eduardo, depois de 30 dias, me falou, olha, está precisando, tem um juiz federal precisando de um soldado para trabalhar lá. Você quer ir? Eu vou. Eu estou aqui para trabalhar, estou na polícia para trabalhar, para onde me mandarem, eu vou. Não, se você quiser, então, na segunda-feira, vou lá te apresentar lá. E, naquela época, estava bem recente, o então juiz titular, que naquela época chamava juiz-presidente da junta, que era junta ainda. Qual que era o nome dele? O doutor Erasmo Pena Júnior. E lá ele, então, me apresentou e ali eu fiquei, prestando meu serviço, mas como segurança ali, armado e tal. E o pessoal começaram a ir com a minha cara, sei lá o quê, e como havia um déficit de servidores, que a gente vai falar nisso aí ainda, na justiça, eles, você podia auxiliar nós aqui na secretaria? Mas eu estou armado de revólver e tal. Não tem problema, você tira o revólver e põe Tinha um balcão, o único balcão que tinha lá, bem pequenininho, na secretaria, eu tirava o revólver, colocava no balcão e atendemos os advogados, as partes lá e tudo. Então, por aí, eu comecei a gostar. A gostar e aprender, né? Quer dizer, os trabalhos judiciários, mas não tinha formação jurídica. E aí, daí, então, eu comecei a querer sair. Eu vou embora, que eu tenho que fazer curso para soldado, ou para cabo, para sargento, eu não posso viver como soldado. Naquela época, como a gente era do Tribunal da Terceira Região, eles, não, espera mais um tempo que está para sair concurso em Belo Horizonte, você presta aí, quem sabe você passa. Aí eu ficava. Isso foi umas 3 vezes, eu fiquei. Aí esse concurso nunca saía, como sempre, né? Que concurso anuncia, demora a sair, tal, tanta burocracia, tudo. Aí eu tornei a ameaçar sair. Não, você não vai não. E graças a Deus todo mundo gostava de mim, eu sempre procurando, toda a vida eu trabalhei corretamente, procurei fazer o possível para trabalhar corretamente. Então fui adquirindo aquela confiança e tornei, falar, eu tenho que sair, eu não posso ficar como soldado, eu tenho que subir na vida. Não, espera mais, espere, vai nisso. Na terceira vez, aí eu fiquei até meio chateado, que eu ameacei sair para fazer o curso, né? Sair, porque ali a gente estava cedido, né? Estava cedido. E aí eles insistiram novamente, fiquei meio chateado, mas esperei. Aí não demorou, saiu o concurso em Belo Horizonte. Aquele tempo era tudo, era Belo Horizonte, e era uma dificuldade tremenda que a gente tinha aqui, que naquele tempo o meio de comunicação, tudo, até o nosso pagamento era demorado para chegar aqui. A gente recebia aqui depois dos funcionários lá de Belo Horizonte, uns 5 dias depois. Tudo era difícil. Então, com isso aí, eu saiu o concurso, veio as fichas de inscrição para o Paulo Roberto, o nosso querido Bob, aí do tribunal. O tribunal delegou competência para eu fazer as inscrições daqui para quem interessasse. E eu fiz. E naquela época tinha vaga para atendente judiciário, não, tinha atendente judiciário, auxiliar judiciário e técnico judiciário. E o técnico judiciário tinha que ter formação superior. Eu não tinha, ainda estava fazendo ainda cursinho na época. Então eu peguei e escrevi o quê? O que eu visei na época? Eu via o valor, eu não me lembro a moeda da época. Eu ganhava na Polícia Militar um salário mínimo naquela época, que era 100 e poucos, eu não me lembro a moeda. Cruzeiro, alguma coisa assim. 100 e pouco, não dava nem 200. E se eu passasse como
atendente judiciário, eu ia ganhar R$ 1.000 cruzeiros, ou seja, que me parece que era cruzeiro. E se eu fosse para atendente, o auxiliar judiciário, ia ser 2.000. E o técnico judiciário, que é o analista hoje em dia, era 3.000. Então, o técnico eu não podia porque eu não tinha formação superior naquela época. Aí eu peguei e me inscrevi para o auxiliar judiciário. Aí eu ia ganhar 2.000, para quem ganhava 100 e pouco na polícia, né? Porque eu estava lá prestando serviço, mas quem me pagava era o Estado. Aí eu me inscrevi e ainda levei uma bronca do doutor Erasto. Passado uns 4, 5 dias, para qual cargo você se inscreveu? Nisso o Bob já tinha mandado as fichas tudo para Belo Horizonte, para o tribunal lá. Já tinha devolvido. Eu falei, eu me inscrevi para auxiliar judiciário. Pô, mas você não podia ter feito uma coisa dessa, você está com o olho maior que a barriga. Está com o olho maior que a barriga, igual você não passa. Porque até então eu não tinha curso superior, né? Aí eu fiquei caladinho, falei, mas infelizmente já foi, não tem jeito, porque já encerrou as inscrições, já foram encerradas, o Bob já mandou as fichas, então não tem jeito. Igual você não vai passar. E assim ficou. Aí marcou, naquela época as provas eram por eliminatória, eu tinha que ir em Belo Horizonte, não só eu, como depois eu posso às vezes falar de quem era mais daqui. A gente foi 4 vezes para prestar a prova em Belo Horizonte, e eu, continuando com a minha falta de recurso, que quem fazia pouco tempo tinha saído da zona rural, tudo, falta de recurso, me inscrevi. Mas aí eu quero me voltar lá atrás, que me perdi aqui, que nas inscrições a gente fazia as 4 etapas das provas, eu não tinha dinheiro para pagar uma passagem sequer para Belo Horizonte. E naquele tempo não existia meio de transporte de Goiânia a Belo Horizonte. Você tinha que ir a Brasília, de Brasília, aqui a gente ia, naquele tempo, só Araguarina, Goiânia a Brasília, e depois de Brasília a Belo Horizonte era Gontijo, Expresso Gontijo. Aí ficou com essas inscrições que foram, as fichas, pensei, depois de levar essa bronca do doutor Erasto, pensei, gente, eu tenho que estudar, eu tenho que passar, Deus vai me ajudar que eu passo. E aonde eu estava com a CLT na mão, Código de Processo Civil, a portilha que eles mandavam, todo o material que podia me ajudar, eu tinha. Um segundo sequer que eu andava, que eu parava, estava ali, lendo, estava lendo. E chegou a tal ponto que eu peguei um ônibus errado, naquele tempo eu não tinha condução, né? Estava iniciando a minha vida profissional ainda, eu não tinha meio de transporte, o meu meio de transporte era o transporte urbano. E num determinado dia, eu só tinha o dinheiro da passagem, era numa sexta-feira, o dinheiro da passagem de ir embora, que tinha aviação HP, uns ônibus azul na época e tal, os monoblocos, Goiânia só tinha umas 3 empresas de ônibus urbano. E eu, já no finalzinho da tarde, na Avenida Goiás, porque a gente trabalhava ali no prédio do TRE, que foi quando a gente começou, acho que depois é bom se falar nisso, a gente vai chegar nesse ponto lá. Eu estudando, e o ônibus demorava em torno de 1 hora para ir lá para o meu setor, que eu nem conhecia Goiânia direito ainda na época, fazia muito pouco tempo que eu estava aqui, e já começando a escurecer, eu esperando no ponto lá e lendo. Não lembro qual o material, se era CLT, a portilha, o CPC, o que era. Sei que eu estava estudando, que eu aproveitava os segundos, e entrei no ônibus errado, já começando a escurecer. E aquele ônibus que não cabia mais nada, é pior do que hoje. Aí, quando eu vi que desinvestou, subiu a Praça Cívica ali, começou a subir 85, que não era por ali, que eu pensei, meu Deus, peguei o ônibus errado. Mas eu, com vergonha, não quis dar o alarme, né? Pensei, esse ônibus, naquela época, ele ia até um ponto final, que eu não me lembro nem aonde, ser lá do Parque Amazonas, ir para lá, Nova Suíça, ia lá, parava e voltava. Aí eu fiquei caladinho, para não dar o alarme, porque eu tinha pegado o ônibus errado, né? Pensei, e agora? E fiquei preocupado. O que eu vou fazer? Porque mesmo se eu voltar, eu não tenho dinheiro para mim pegar o ônibus para o meu destino, que era para onde eu morava na época. E fui, aí o povo foi descendo, aí a noite foi adentrando, né? Aí chegou no ponto final, pegou e falei com um cobrador, naquele tempo tinha cobrador. Olha, aconteceu isso, eu só tinha esse dinheiro. E eu não conheço direito aqui.
ainda mais agora à noite, o que eu posso fazer? Ele falou, faz o seguinte, você fica dentro do ônibus, o ônibus volta, você vai. Aí eu expliquei para ele para onde que eu ia, que naquela época tinha que pegar o T7. Eu expliquei para ele, falou, não, quando voltar, você fica quieto aí, nós vamos, quando for chegando perto do lugar que você tem que descer para pegar o outro, eu vou te avisar, você desce e vai. Eu pensei, mas como? Eu não tenho dinheiro. E assim a gente fez. Mas o que aconteceu? Eu desci, rapei a pé, com meus livrinhos debaixo do braço. Meus livros debaixo do braço, que eu vi, aonde eu estava estudando. E com a ajuda de Deus e o meu esforço, eu passei. E na época eu morava num lugar que naquele tempo é onde eu tinha condição de morar, que hoje, graças a Deus, está bom, é onde eu moro ainda, só casa que é outras, mas é lá onde eu moro, então melhorou tudo. E onde é que você mora? Hã? E onde é que você mora? Eu moro no Jardim Planalto, ali próximo do Carrefour da Avenida T9. Mas naquele tempo era um cerrado ainda, nem luz elétrica tinha. E quando chega lá um dia, e assim eu fazendo as provas, com a ajuda do doutor Herácito, que ele pediu, tinha os classistas, que nós vamos falar em classista ainda, juntava os funcionários, o doutor Herácito do bolso dele, ele não deu nada, mas ele ajudou, mesma coisa dos outros que me deram dinheiro. Então me deram dinheiro, eles faziam uma vaquinha, me davam dinheiro para pagar o transporte, o doutor Herácito conseguiu passagem para mim, as passagens ele conseguiu, com os empresários aí, do ramo de transporte, para mim ir e voltar, ia daqui para Brasília, e Brasília e Belo Horizonte, né? Aí o hotel, para dormir, e como que eu vou dormir? Estava aqui o doutor Antônio Miranda, que foi ministro, acho que ele já aposentou, ministro do TST, ele era juiz substituto, veio substituir o doutor Herácito nas férias dele aqui. E foi nessa época que eu estava indo fazer prova, quer dizer, a gente levou acho que uns 6 meses para fazer prova, porque esperava resultado, até que saía de aula aqui, que era difícil chegar tudo atrasado aqui. Aí, quando foi para começar, o doutor Antônio Miranda aqui, ele recém-casado, acho que uns 1 ano e meio para 2 anos, pegou e falou, não, vendo tudo aquela conversa toda, porque graças a Deus eu tinha muita amizade, adquiria confiança, né? E todo mundo queria me ajudar. Mas via minhas dificuldades, mas via minha boa vontade e necessidade, né? Aí ele, não, você vai para minha casa. Eu me lembro que lá até ele morava no Jardim América, lá em Belo Horizonte. Tinha um sobrado lá, ele morava lá, falou, é bom que você faz companhia para minha esposa, que ela está prestes a ganhar neném, e à noite ela fica sozinha. E assim foi feito. Então ele me autorizou, já ligou para a esposa, e daí para frente, as 4 vezes, 5 vezes, porque uma vez para tomar posse, 4 para prova e uma para posse. Aí eu ia para a casa dele, chegava lá, a esposa dele me colocou à disposição, não, você vai ficar, a cozinha está aqui, está tudo aí e tal, pode ficar à vontade. Toma a chave, se você quiser sair para a rua, voltar, você está com a chave. Aí ela me colocou no pavimento superior, ela ficava embaixo, já estava prestes a ganhar neném, né? Aí eu pegava e entrava e ia estudar, você não sai? Não, eu não vim aqui para passear, eu vim para estudar, porque eu tenho que passar nessa prova, com a ajuda de Deus, eu vou passar. E assim fizemos as 4 etapas, desse jeito. Quando foi lá um belo dia, depois de encerrada a 4ª etapa, eu lá naquele cerrado, que eu morava nesse cerrado naquela época, sem luz elétrica nem nada, tinha lamparina, não sei se vocês conhecem, mas tinha lamparina. Quando é um dia, no começo da noite, já foi na sexta-feira, mas naquele tempo a gente encerrava o expediente dia de sexta-feira às 5 horas, às 17 horas aqui. Quando é de noite, chega lá o doutor Herácito e o Bob, Paulo Roberto. Eu pensei, gente, o que será que eles vieram fazer? Porque normalmente me procurava à noite quando era para a gente soltar preso. Quer dizer, logicamente, quem assinava o alvará era o doutor Herácito, mas quem pegava processo e sabia tudo, os manejos era eu. Eu não tinha poderes, competência e poder para nada, era o Bob, o diretor de secretaria, e ele, o presidente, né? Mas tudo precisava de mim. Então eu pensei, será que tem algum preso? Eu não estou lembrando de nenhum preso que vai aparecer aqui nessa hora dessa aí para soltar preso. Aí conversa vai, conversa vem com a lamparina lá, né? Que ela tá clareando quase nada e tal. Aí o doutor Herácito pega, não sei se você conheceu ele, mas aí era aquele jeitão dele,
eu vim te falar que você realmente não passou nas suas provas, saiu o resultado, porque quando chegou o diário aqui, eu tinha ido embora. Aliás, nem chegou, ele ligou, porque ele ficava ligando lá em Belo Horizonte. Porque naquele tempo o telefone era muito difícil, só o presidente e o diretor, até o diretor tinha certa restrição para estar ligando no tribunal, porque não podia, só em extrema necessidade mesmo. Tinha que ser comunicação por escrito e demorado, porque ia pelo correio e tal. Aí, como ele ligou lá e falou quem passou, que aí ele deu os nomes do pessoal daqui, né? Aí ele foi lá e, ó, vim para te falar que você não passou, como eu te falei e tal. Aí eu fiquei assim, o que está para fazer? Se não passei, não vai ter outro recurso, né? Então, tem que conformar. Falei para ele e o Bob. Aí, assim, de repente, eles levantaram, aí fizeram de conta que ia levantar para sair, para vir embora, né? Aí levantaram, ó, nós viemos te dar um abraço, você passou em primeiro lugar de auxiliar judiciário. Nossa, que aí, então, aquilo para mim foi só uma felicidade, né? Porque sabendo que eu ia deixar de ganhar meus 100 e quase 200 cruzeiros para passar a ganhar 2.000, então aí foi assim que deu sua entrada na justiça. Foi, dessa forma que eu dei. Eu até queria voltar atrás antes. Tem uma situação que nesse espaço que eu comentei lá atrás, de eu querer sair para fazer curso lá de cabo, sargento, o que fosse, como eles viram que eu fiquei muito agoniado com aquilo, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, naquela época podia fazer um contrato especial pelo regime CLT, mas só por um ano. Eu fui contratado quando, nessa última tentativa minha de sair, eles falaram, não, eu acho que está ficando perto de sair o concurso, mas esse perto ainda foi um ano ainda. Nós vamos arrumar um contrato especial para você, pelo regime CLT. Falei, e se não sair o concurso? Se não sair o concurso, aí você vê outra coisa, porque aí eu já tinha pedido baixa na PM, né? Eu não tinha como voltar. Tinha que voltar, mas tinha que fazer novas provas lá na PM para voltar, né? Para voltar para a PM. Então, fiquei um ano pelo regime CLT. Foi que quando, no final desse ano, aí é sim que surgiu o concurso. Que Deus me ajudou, que saiu ainda a tempo. Então, dessa forma que foi a minha inclusão na Justiça do Trabalho pelo Tribunal da Terceira Região. Isso foi em que ano, Cirilo? Isso foi em 71. 71. E você trabalhava... O mês eu não recordo. Você sempre trabalhou aqui em Goiânia? Pela Justiça do Trabalho? Você entrou pela Terceira Região, Terceira né? Região. Já existia a 10ª? Não, né? Não. Havia uma resistência política muito grande, que os mineiros têm uma força, mineiros e paulistas têm uma força muito grande politicamente. Então, havia uma resistência muito grande para não deixar criar o tribunal em Brasília, porque para o Estado de Minas era uma honra ter o Distrito Federal sob a jurisdição deles. Então, naquela época, que Tocantins era Goiás também. O Tribunal da Terceira Região mantinha jurisdição sobre o Estado de Minas, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. E naquilo, falo Goiás, porque naquele tempo não tinha Tocantins ainda. Então, aí que se deu essa inclusão. Cirilo, você é um dos servidores remanescentes da Terceira Região. Dizem que no início, quando esse tribunal era jurisdicionado à Terceira Região e posteriormente à 10ª, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos de escritório, como caneta, papel e etc. Você confirma isso? Você poderia falar sobre esse período? Sim, confirmo. E digo mais, já falei há poucos instantes, que além de confirmar essa situação, as dificuldades que a gente tinha, quer dizer, o material básico, o meio de comunicação, como eu disse há poucos instantes, tanto por telefone e via postal também, que era muito demorado. Então, tinha todas as dificuldades pessoal. Um dos exemplos que eu cheguei a ser contratado, quer dizer, eu como policial militar, passei a trabalhar dentro da secretaria, fardado, só tirava um revólver, arrumava de bar lá no balcão, porque não havia pessoal.
havia uma dificuldade muito grande, pessoal, aqui em Goiânia, contando comigo, nós éramos 6 servidores, que tinha a doutora Japiro, que era diretora, naquele tempo não era nem diretora, secretária ganhava mais do que diretor, naquele tempo que era PJ7, daí que se criou o DAS, essas coisas aí. Então, ela tinha acabado de aposentar, ela e a dona Elisa, a doutora Japiro e dona Elisa. Tinha acabado de aposentar. Você conheceu dona Elisa? Conheci todas duas. Então, tinha os servidores que tinha aqui, era o Bob, que era o diretor, que estava bem recém-empossado também. Diretor, que ele assumiu o lugar da doutora Japiro. Tinha o Calígula Bueno da Fonseca, que era o mais antigo dos servidores aqui. Tinha o Danilo Rocha, que era oficial de justiça. Então, tinha eles que eram os mais antigos da época. Depois veio a Iruena, que era também prestou concurso na mesma época minha. A Iruena, 4, eu 5, está faltando 1, nós éramos 6. Eu me esqueci quem é o outro. Nós éramos 6 servidores aqui em Goiânia, 5 em Anápolis e 10 em Brasília. Porque Brasília já tinha 2 juntas. Goiânia 1, Anápolis 1 e Brasília, que era tudo jurisdicionado a terceira, né? Então, tinha 10 servidores em Anápolis, 5 em Brasília, 5 em Anápolis e 6 em Goiânia. Então, para você ver a dificuldade que era, quer dizer, uma das dificuldades que você me perguntou, então, dificuldade pessoal, a razão pela qual eu passei a auxiliar lá a secretaria. Agora, as demais situações, o material do expediente, como você disse, caneta, papel, essas coisas todas aí, a junta sobrevivia, ela funcionava mais em função de doação dos sindicatos, que naquele tempo tinha a figura do juiz classista, que chamava, não era nem juiz classista, era vogal naquela época. Depois que se passou a essa denominação de juiz classista. Então, eles eram presidentes de sindicatos e alguns eles lá tinham o patronal principalmente, naquela época que eu comecei, doutor Ney de Castro, que era o doutor Ney de Castro, doutor Amorim, que era dos empregados, Ney de Castro patronal. Então, eles conseguiam. E mesmo os advogados, aqueles advogados que atuavam mais, doutor Vitor Gonçalves, Gonçalo Bezerra, doutora Maria José, e José Hermano Sobrinho, e outros mais aí, auxiliava, dando caneta, papel, para poder funcionar, que senão chegava a hora da audiência e não tinha papel. Máquina só existia uma, depois é que aqui estão, que veio, até que veio a elétrica, que foi uma disputa grande por causa da máquina. Então, era muita dificuldade de comunicação, de material. Então, o funcionamento, a junta funcionava em uma sala do prédio do TRE, ali na Praça Cívica, aquela parte mais antiga ali, que parece que é corredoria, alguma coisa ali, que é a parte mais velha lá. Era cedida uma sala para a junta. Esta sala foi dividida entre a sala de audiência e a secretaria. A secretaria muito pequenininha, os advogados, tinha um corredorzinho entre o balcão e a parede, ou que estava lá na frente, a hora que ia sair, tinha que os demais sair para poder dar espaço para aquele advogado ou parte que estivesse ali, sendo atendido lá no final, sair, porque não tinha espaço. Nós não tínhamos naquela época sequer uma torneira para tomar água. E a questão do banheiro, como que era? O banheiro, não tinha banheiro também, não tinha uma torneira para tomar água, não tinha banheiro. A gente tinha que sair naqueles bares ali na Tocantins ou na Goiás para poder usar um banheiro ou tomar uma água de torneira, que não tinha. Tinha o TCU, a delegacia do TCU em Goiás, na época, lá junto, que tinha pego 2 salas, eles estavam em melhores situações do que nós, porque eles tinham banheiro e torneira. Mas a delegada tinha uma mulher, que eu não me lembro o nome, que era delegada, não deixava nós usar nem a torneira lá para pegar uma água sequer, não deixava. Então nós tínhamos que usar, na época, banheiro e torneira para tomar água, os bares ali da Tocantins e da Goiás. Que isso, hein? Principalmente a dificuldade, a secretaria e as partes,
lá na sala de audiência não tinha um ar-condicionado na época, só tinha um ventilador que parecia um avião, que foi colocado na sala de audiência. Então, para a secretaria, já, nossa, a sala de audiência pelo menos tem um ventilador, mas aquilo era um barulho insuportável, que na hora da audiência atrapalhava até para as partes ouvir, por causa do barulho, um ventiladorzão que parecia um avião. Cirilo, houve melhora para a junta aqui de Anápolis, de Goiânia e até mesmo Brasília, com a criação da 10ª região? Foi bom para vocês? Sim, foi. Melhorou muito para nós e para as partes. Melhorou muito, porque aí já passou a ter o meio de comunicação, quer dizer, o apoio, todo apoio logístico, né, já estava mais próximo aqui, já não dependia mais de Belo Horizonte, que em razão da distância e a dificuldade de locomover, de trazer um material, de tudo. Então, aí passou a melhorar, começou a melhorar para o funcionamento, para as partes de advogado e, consequentemente, para os juízes e servidores. Porque aí o tribunal já começou a articular, como estava mais próximo aqui, já em Brasília, né, começou a articular administrativamente e politicamente também. Aí já começou a conseguir prédios melhores, quer dizer, cedidos, né, em termos de comodato. Então melhorou o espaço e a nível de material também melhorou. A nível de pessoal melhorou bastante. Não ficou o ideal, mas melhorou muito, porque aí quando criou-se a 10ª região, foram contratadas muitas pessoas, a exemplo meu que tinha sido lá atrás, que tinha parado disso, teve uns contratos especiais, dos quais, inclusive, tem muitos servidores que foram até aproveitados depois, por instrução normativa, leis aí que foram aproveitados. Mas, então, quando criou o tribunal da 10ª, abriu a brecha de contratar pessoal pelo regime de CLT. Então, com isso, nos ajudou muito. Ajudou muito a nível de pessoal. Cirilo, naquele início, logo que você entrou na Justiça do Trabalho, pela 3ª região, como a população via a Justiça do Trabalho? Olha, naquela época era muito difícil, a população não dava muito crédito. E principalmente a classe trabalhadora, naquela época era bom para os empresários, porque demorava muito. E para a classe trabalhadora era muito difícil, porque se houvesse recurso, esse processo ia para Belo Horizonte, o recurso de 2º grau, né? E se houvesse para o TST, quer dizer, ia para lá, depois para vir para Brasília voltar a Belo Horizonte, então demorava muito. Então, para o empresário, que é lógico que não são todos iguais, os empresários têm esse ou aquilo, mas não são todos, quanto naquele tempo, quanto mais demorasse para o empresário era melhor, quanto mais demorasse a ação. Então, para a classe trabalhadora era muito difícil, era muito demorado. A tramitação de um processo assim da inicial até o julgamento final, quanto tempo duraria? Naquela época, apesar de toda a dificuldade, os juízes naquela época, eles trabalhavam demais. E era do próprio punho, eles não tinham assistente, não tinha assessor, não tinha nada como hoje tem. Então ele trabalhava, era tudo do próprio punho. E mesmo assim, o processo a nível de 1º grau naquela época, ele demorava até o julgamento, se não tivesse muito empecilho, era uma média de 3 meses. Uma média de 3 meses. Aí a dificuldade era quando se partia para recurso. Cirilo, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda daquele momento? Poderia falar quem foram os personagens principais? Sim, eu não vou lembrar de todos, mas eu me lembro de alguns. Na época, quem iniciou um trabalho, que depois foi seguido por muitos, foi o Dr. Enio Galácia Lima. Ele se formou uma comissão pró-criação do tribunal e aí foi encampado pela desembargadora, doutora Ialba, que na época era juíza de 1º grau ainda. E entre outros aí, doutor Platão, doutor Maldonado, doutor Sebastião Renato, e isso contou com o apoio de sindicatos, de servidores e da própria
população em geral o interesse de se instalar o tribunal aqui em Goiás. E politicamente a gente teve o apoio do Íris Rezende, do irmão dele, do Orlando Machado, irmão dele, o então secretário de governo do estado, Kleber Adorno, Alei Margon, lá de Itumbiara, aquele que faleceu, mataram, assassinaram o Zé Gomes, empenharam muito nessa criação, quer dizer, tudo ajudando o doutor Enio, que quem encabeçou foi o doutor Enio. A comissão principal foi encabeçada pelo doutor Enio Galácio Lima. E os servidores também acompanharam tudo, a gente foi várias vezes em Brasília, tudo, entre outras situações que pode estar perguntando pela frente aí. Naquele início, quais as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso tribunal? Do nosso tribunal. Isso. Foi, primeiro, espaço físico. Segundo, servidores. Foram as piores dificuldades, o espaço físico e servidores. Tanto é que o tribunal, a parte administrativa, foi ali na Vila Nova, na 5ª Avenida ali, acima um pouco da Independência, que foi instalado lá era bem precária as instalações administrativas do tribunal. E a parte judiciária se instalou ali na Avenida Portugal, onde era SUSEP, sei lá, um outro órgão que tinha lá. Então, muito ruim, foi muito difícil, muito apertado para poder funcionar um tribunal. E além do mais, aquela dificuldade, a administração, a parte administrativa desvinculada da parte judiciária, né? Então, quer dizer, queira sim, queira não, apesar de a parte judiciária e administrativa, mas tem que estar próximo, tem que estar tudo junto. Tinha que o presidente sair aqui da Portugal para ir lá na Vila Nova, os diretores, diretor-geral e outros diretores vinham aqui na Portugal. Então se perdia tempo e gastava combustível, tudo. Então isso foram as principais dificuldades. E servidores, como o tribunal foi recém-criado, tinha aquela dificuldade, porque aí a gente vê, como eu que fui remanescendo da 3ª para a 10ª e 10ª para a 18ª, né? Aí nem todos os servidores já ficaram aqui, alguns já foram embora, preferiram voltar para Brasília. Eles deram opção para a gente, para quem quisesse ir embora, para servidores e juízes. Para quem quisesse ficar na 10ª, e quem quisesse ficar aqui. Lógico que uma boa parte quis ficar aqui, nem todos nem conseguiram também, que queria ficar e não ficaram. E aí, com isso, a quantidade de servidores era bem reduzida. Aí, o que acontece? Aí, já quando veio a primeira administração um pouco para do doutor Maldonado, depois veio o doutor Guedes, Francisco Guedes de Amorim. Ele, sabendo até pelos colegas, até na votação entre eles lá, para ser o segundo presidente, que o doutor Maldonado foi o presidente instalador, né? E o doutor Guedes foi o presidente que continuou, que veio na sequência. Entre eles lá, eles concordaram que fosse o doutor Guedes, porque ele tinha muito acesso ao Estado, ele era procurador do Estado de Goiás, então ele tinha acesso político aí com o governador e tudo, e para conseguir prédios, servidores. Então, naquela época, ele conseguiu muitos servidores, a maioria dos servidores do tribunal, quando se iniciou, eram funcionários do Estado de Goiás e de prefeituras. Então, essas foram as primeiras dificuldades. Já veio aí o material, veio a parte de logística. Já não era tão bom, mas gradativamente foi melhorando. O começo era começo, quer dizer, todo começo ele começa com uma certa dificuldade, mas essas duas partes foi as partes mais difíceis que o tribunal enfrentou, que é a parte de locação e servidores. Na sua opinião, ali, quando eles estavam tentando criar o TRT de Goiás, houve restrições, houve dificuldade para criar o TRT de Goiás ou não? Você diz a dificuldade porque a Constituição criou os tribunais, né? Uhum. Antes da Constituição havia essa dificuldade,
porque os políticos, como eu já disse, os de Minas não queriam aceitar, não queriam perder o Distrito Federal, perder a jurisdição sobre o Distrito Federal, então tinha aquela resistência. Agora, quando foi para instalar, já criado pela Constituição, aí houve a resistência enquanto pôde da classe empresarial, porque os empresários, de modo geral, eles não gostam da justiça do trabalho. Eles não gostam. Então, o que eles puderam dificultar politicamente, eles tentaram. Mas chegou o ponto que não teve jeito. Cirilo, e como foi a reação da sociedade goiana com a instalação de um tribunal aqui no estado de Goiás? Bom, a reação foi boa. Porque todo mundo teve aquela satisfação de saber que tinha mais um tribunal, quer dizer, ou seja, o segundo tribunal federal lá em Goiás, porque tinha o TRE. O TRE já tinha, que é um órgão também do Judiciário Federal, né? Só tinha ele. Então, para a população, foi muito bom. Eles se sentiram muito agraciados com essa instalação por ter o tribunal e principalmente a classe trabalhadora, que passou a ter, quer dizer, um recurso aqui dentro do estado de Goiás, né? Recurso até segundo grau e de certa forma, os empresários, apesar da resistência que eles tiveram, eles também já sentiram assim mais confortável, porque eles já, com aquela situação, que apesar que eles tinham a vantagem de demorar, mas eles tinham o gasto também, quer dizer, advogados que saíam fora, os seus prepostos que iam para fora, né? Então eles passaram a economizar um pouco, apesar que o tempo para eles procrastinar, quer dizer, no meio jurídico fala, né? Procrastinar o processo, continuava, mas diminuiu os demais gastos. Então a sociedade se sentiu muito agraciada com a instalação do tribunal em Goiás, e principalmente os trabalhadores. Cirilo, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Você trabalhou com alguns classistas, sim, né? Eles eram importantes? Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça do Trabalho? Olha, eles eram importantes e muito importantes, porque eles que propunham a conciliação, então aquela mediação deles era muito importante, que tinha época, isso variava, mas tinha época que 60% das ações eram conciliadas graças à intermediação dos vogal e classista, que veio a se transformar em juiz classista. E a falta deles, isso pesou um pouco, inclusive para os juízes, porque aumentou o número de decisões proferidas. Decisões proferidas pelos juízes, porque apesar que o juiz é, por lei, obrigado a propor a conciliação, mas ele não tem muito tempo para ficar ali fazendo aquela intermediação que os classistas, os juízes classistas faziam, porque cada um tinha seu representado, né? Enquanto o de empregado estava lá, o representante dos empregados lá conversando com o empregado, com o advogado dele, e da mesma forma o patronal, o classista patronal também conversando com o representado dele. Então a falta deles pesou muito para os juízes e fez muita falta. Cirilo, você atuou em algumas varas do interior, né? Sim. Você falou da dificuldade aqui na capital e no interior, como que era? No interior também a gente tinha dificuldade, apesar que melhorou, já era melhor, mas só que se tornou a mesma coisa, porque a interior a gente estava chegando, que o interior de Goiás que tinha, junta, na época, era só, aí já foi vara, quando eu fui para o interior já era vara, só tinha Anápolis, os demais interiores não tinham. Então, os diretores e juízes que começaram com toda a dificuldade também. O espaço físico, ou seja, os prédios, já se tornaram mais fácil um pouco, mas não era, aquele início, não era próprio do tribunal, próprio da União. Era sempre emprestado ou cedido pelas prefeituras, de alguém. Então, o tribunal não se sentia muito confortável em ter um prédio cedido por alguém. Por alguém que depois o próprio tribunal, a justiça, de maneira que eu já falo desde o primeiro grau, ele ia e foi
e proferiu tantas sentenças contra aquele próprio órgão que emprestou, que cedeu funcionários, cedeu prédio, tudo. Então o tribunal não se sentia confortável com aquilo. Então naquela época nós, diretores, juízes, quer dizer, eu falo diretores e juízes, eu servidor também, mas os servidores, já, a atribuição deles já era um pouco diferente nessa parte aí, era mais já o trabalho mesmo, mas os juízes e diretores já tinham que trabalhar as outras partes também. Então a gente teve dificuldade, não tinha servidores, não tinha o material, até que o material não foi tão difícil, porque já tinha um tribunal aqui, e isso já não era a maior dificuldade. A maior dificuldade que a gente tinha era no setor de informática, que quando instalou nos interiores a gente não tinha rede. A maioria nem computador tinha. Depois é que o tribunal foi adquirindo, que foi tendo condições orçamentárias e que foi expandindo. Então, eu como passei, como você já perguntou, por algumas varas de interiores, aí passou por dificuldade, principalmente de servidores, porque nós não tinha, a gente ia, eu mesmo fui, alguns aí, o único que era servidor do quadro do tribunal era eu e o juiz que estava lá, que presidindo, né, o titular, então a gente tinha que pegar o pessoal cedido pelas prefeituras, estados, que não sabiam nada, não sabia nem o que era um processo. Então, os diretores, como eu fiz muitas vezes, em alguns municípios, pegar e ensinar um por um. Então, a gente passou por essa dificuldade aí de interior aí, e às vezes servidores, uma boa parte deles, muito bons, mas comigo mesmo, eu tive, não sei se eu ou eles, a falta de sorte de dar problema com os três aí. Cirilo, em 1999, Antônio Carlos Magalhães articulou o fim da Justiça do Trabalho. O TRT foi um dos regionais que travou uma grande batalha em defesa da Justiça do Trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Você se recorda? Você se recorda também sobre a atuação da desembargadora Yalba? Como foi? Sim, aquele foi um momento difícil para o nosso tribunal e para nós. E a doutora Yalba, então, já como o doutor Enio, que foi lá, encabeçou lá na criação, para a criação, a doutora Yalba já foi ela que foi a precursora da batalha contra a extinção da Justiça do Trabalho, como queria o Antônio Carlos Magalhães. Então a doutora Yalba, ela recorreu aos mesmos políticos, que eu já disse, José Gomes, Rezende, o Orlando Machado, que na época, eu não me lembro o que era, e aí o Estado, de modo geral, o Alei Margon, que era ministro da Agricultura, então, eu mesmo, ela me encarregou na época a gente estava em Catalão, eu era diretor, porque foi eu, o diretor instalador de Catalão foi eu, tem outros aí, outras varas de interior também, mas só que eu fui só para instalar e ensinar, porque os diretores, nem eu sabia direito o que era a Justiça do Trabalho e foram nomeados diretor, porque não tinha pessoal, né? Então, ela encabeçou essa comissão aí, e me colocava para contactar com os políticos e depois ela, para a gente trabalhar e servidores, ela conseguia ônibus através de sindicatos, aí tudo, conseguia ônibus, a gente ia a Brasília e ela trabalhava com os políticos e nós, os servidores, e não só servidores, a população de modo geral, porque a população ia perder, principalmente os trabalhadores, então ia perder muito se isso passasse. Cirilo, o TRT de Goiás é um dos tribunais mais jovens do Brasil e é considerado um dos melhores também, servindo até de modelo para outros regionais. Você esperava que o tribunal chegasse a esse ponto? Não. A gente tinha aquela expectativa de melhoria, de tudo, porque principalmente a gente, como eu, que fui um servidor, que a Justiça do Trabalho para mim era minha família. Era a minha família, que eu trabalhei a minha vida até aposentar, retornei depois de aposentado,
praticamente me convocaram, começaram convidando, depois me convocou, até foi a doutora Alba, para mim voltar a trabalhar, como eu voltei, trabalhei mais alguns anos como aposentado, então a gente esperava tudo da Justiça do Trabalho, tudo que fosse de melhor, mas nunca pensava de chegar ao ponto que chegou, de ser um tribunal modelo para os demais regionais. E quando você passa aqui hoje, vem ao banco e você vê essa estrutura tão grande? Olha, a gente fica pensando, gente, olha a diferença de quem viveu, trabalhou, começou a vida funcional numa sala dividida em duas, para chegar ao ponto que não tinha, a gente não tinha, como eu disse, só um avião lá para ventilar a sala de audiência. Hoje, com informática, toda essa estrutura, servidores, desembargadores, presidente, todo mundo com assessores e servidores. E os prédios, esses prédios, para quem era aquela salinha que a gente não tinha nem uma torneira para tomar água, não tinha um banheiro para usar, para ver essa estrutura, a gente esperava, mas não esperava tanto assim. Você hoje é um advogado que atua na Justiça do Trabalho. Não. Não, você não atua na Justiça do Trabalho? Eu creio que me pareça. Nunca atuei na Justiça do Trabalho. Todo mundo pensou que quando eu saísse eu ia advogar aqui. Nunca recebi convite. Quando eu fui aposentar, recebi convite de alguns advogados amigos para mim, para o escritório deles. Não, você vai ficar comigo e tal. Não, eu vou ver. Eu não quis falar não, eu sabia que eu não ia. Mas eu não ia falar para ele não, para eles. Que não. Não, mas você vai, se você quiser, você não precisa nem estar sendo sócio, não. Você deu um espaço lá, nós queremos ter você perto de nós ali e tal. Não, eu vou ver e tal. Então, eu não fui e nunca atuei na Justiça do Trabalho, por questões até morais, porque podia ser que hoje não, porque hoje quase ninguém me conhece, eu conheço muito pouco, conheço mais os desembargadores, assim mesmo tem... Acho que tem um deles aí que eu não conheço pessoalmente, mas os juízes eu conheço pouco, os servidores pouco e nem eles me conhecem. Mas naquela época, se eu fosse advogar, o que eu pensava? Podia até não ser. Aí podia falar, o Cirilo está sendo beneficiado, porque, modesta parte, quando eu trabalhava, eu tinha muita amizade, eu tinha um prestígio que eu não merecia. Eu não merecia tanto prestígio que eu tinha. Modesta parte, eu não merecia aquele prestígio que eu tinha na Justiça do Trabalho, pelos advogados, pelos servidores, pelos juízes e desembargadores. Então, eu acho que eu me sentiria assim, um pouco constrangido, apesar que profissionalmente não tinha nada a ver, mas eu me sentiria constrangido de advogar naquela época, que se fosse hoje não tinha problema, que hoje quase ninguém me conhece. Aí as pessoas podiam estar falando, está sendo protegido, está não sei o quê, essa coisa. Então, por isso eu nunca advoguei na Justiça do Trabalho, e sim na comum. Cirilo, quais os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? Olha, aí é difícil de eu fazer essa previsão, mas os desafios são financeiros, porque os gastos vão aumentando, é tanta coisa como essa estrutura que está tendo aí, e o orçamento da União, cada vez eles tentam tirar daqui ou dali e tal, cortar, tanta coisa, então isso tudo prejudica. Mas tem os desafios são muitos, porque a justiça, o desafio é constante. É a mesma coisa, você faz um curso de direito, seja qualquer outro curso, você nunca pode parar de estudar, senão você fica para trás. E o tribunal da mesma forma, e principalmente por se tratar de um tribunal modelo do país, ele tem que continuar essa filosofia dele para não ficar para trás, para amanhã falar, o tribunal que já foi tribunal modelo, hoje já está lá atrás, está muito aquém. Então, a meu ver, eu penso que isso é um desafio para o tribunal não deixar voltar atrás essa filosofia aí. Cirilo, hoje você atua na justiça comum. Na sua opinião, por que a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também? A que se deve a isso? Olha, eu acho que apesar que a justiça num todo, tanto faz na esfera estadual ou federal, ela trabalha em prol da sociedade, mas a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça mais social. A Justiça do Trabalho, ela é social. Então, essa é a razão.
O nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso, o que faz um tribunal de ponta, advém da continuidade administrativa de nossos antecessores e da preparação de nossos magistrados e servidores. Você concorda com essa afirmativa? Concordo, sim. Concordo plenamente. Os nossos magistrados aí são muito responsáveis, estão muito preocupados com a sociedade, que é a função nossa, porque trabalhamos, eu falo trabalhamos, eu trabalhei, mas eu continuo sonhando, trabalhamos em prol da sociedade, então isso faz com que ele vai só melhorando, e o tribunal preocupa muito com a preparação dos servidores, que graças a Deus o nosso tribunal tem funcionalismo muito preparado, e lá na Justiça Comum a gente depara muito com essas dificuldades, principalmente quando a gente vai no interior, é muito difícil para a gente atua porque a gente está no ramo e a gente tem que defender o cliente, a gente está trabalhando, a gente está ali em prol do cliente, mas se fosse uma coisa pessoal, muitas vezes a gente até deixava, porque a Justiça Comum, modesto, que me perdoe eles lá, mas deixa muito a desejar. E a Justiça do Trabalho, ela está muito ativa em favor da sociedade, do advogado e do jurisdicionado, porque o jurisdicionado, ele não quer saber, ele põe na mão do advogado, eu quero o resultado. Ele não quer saber se ali tem dificuldade, se tem dificuldade de pessoal, de magistrado, seja lá o que for. Ele quer o resultado e quer rápido. E a Justiça do Trabalho, assim, ela pensa. Ela pensa nisso, no resultado rápido e pensa muito no jurisdicionado. Cirilo, enquanto servidor, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que você possa compartilhar conosco? Sim. Tem alguns, parece que até irrelevante, entre eles todos, irrelevantes, mas são coisas que não saem da memória da gente. Vou dizer, na época do juiz classista, quando a gente estava no prédio, que a gente passou por vários lugares aqui em Goiânia, vários prédios, até que chegasse a esse ponto, dessa estrutura que chegamos hoje, mas a gente estava ali na Praça Cívica, ainda no antigo prédio da Secretaria da Fazenda, tinha o seu Sebastião Gomes de Amorim, que era o classista representante dos empregados, que era do Sindicato dos Comerciários, e o seu Orlando Torres, que era patronal. E em uma determinada época, teve uma audiência contra aqueles laboratórios da Pfizer, Química do Brasil, né? E o seu Amorim, apesar que não era obrigação dele, como classista, apregoar as partes. Naquele tempo, a secretária de audiência que tinha que apregoar as partes, apesar que existia na lei a figura do apregoador, né? Mas isso nunca funciona. E ele, então, gentilmente fazia isso, enquanto estava terminando lavrar uma ata ali, ele já ia para chamar o próximo, para poder eles, os juízes classistas, já ir trabalhando as partes, ali, os representados deles, né? E ele, então, não sabia, vamos dizer, muito trabalhador, uma pessoa muito boa, mas humilde, eu não tinha estudo e nem era obrigado a ter estudo para ser um classista naquela época. O vogal, então, porque era primeiro grau, eu não tinha... A lei exigia que ele fosse sindicalizado, não exigia que ele tivesse grau intelectual. E ele foi chamar lá, apregoar as partes e ficou lá. Aí ele não sabia falar Pfizer Química do Brasil, né? Aí, porque aparece lá F, né? P, F, aquela coisa lá, né? Aí ficou pif, 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 pif. E o advogado do laboratório, da Pfizer, veio de São Paulo. Ele e o preposto, para representar a firma aí, e ele ficou lá, aquele pif-pif ali, não sabia como que ele falava, porque com medo de falar errado e estava falando errado, né? Aí o advogado de São Paulo pegou e veio, e arrumou a gravata assim e tal, e falou, ó, se for Pfizer Química do Brasil, nós estamos aqui, agora se for Pfizer, nós não conhecemos. Aí o doutor Erasto, então, que estava presidindo a audiência, levantou de lá e falou para o advogado, ó, o senhor respeita meu classista, ele não é obrigado, eu quero que o senhor me fale onde está na lei que ele é obrigado a saber falar inglês, ele não é obrigado a falar línguas, ele tem a obrigação de ser sindicalizado e ele está aqui para aconselhar, eu quero que o senhor respeite o meu classista. Aí o advogado laçou, aí já ficou ali, tal, aí continuou a audiência. Um determinado ponto da audiência,
que eu não me lembro o que foi, o advogado daqui pegou e questionou alguma coisa, o advogado do reclamante, questionou alguma coisa lá na audiência, lá que ele estava com a palavra. Aí o advogado de São Paulo, que naquela época as empresas traziam os advogados de São Paulo, eles se sentiam muito engrandecidos e fazia muito por causa dos advogados goianos, né? Aí ele falou, o advogado do empregado falou alguma coisa, o advogado da FAS, então, continuando o que ele começou, querendo ser mais do que os outros, falou, lá em São Paulo não é desse jeito. O doutor Erasmo pegou e falou, não, eu sei porque que lá não é desse jeito, porque o Código de Processo Civil lá, a capa é vermelha e aqui a capa é preta. Então, são coisas que marcam, né, umas coisas pitorescas, assim, E outro caso também, coitado, um finado, um colega que trabalhou, que era do Estado, cedido, depois ele foi até aproveitado, saiu lá alguma coisa lá, que aproveitou 3 servidores do Estado na época que trabalhava lá com nós. Ele armou uma namorada lá em Minas, lá em Frutal, em Minas. E ele se apaixonou pela namorada, né? E essa namorada veio a desistir dele. E ele ficava apaixonado demais e tinha um outro servidor, colega nosso, um oficial de justiça, que veio transferir do Rio de Janeiro para cá. Aí a mulher dele com uma letra muito bonita, era até professor e tal. E nós, ele vendo aquela paixão dele lá e tal, nós começávamos, vamos escrever uma carta, porque a namorada tinha terminado, né? Escreveu uma carta como se fosse ela que tivesse mandado a carta para ele, né? Que queria voltar e tal, e pedindo desculpa, aquela coisa de namorado, né? E aí nós falamos, o que nós vamos fazer? Aí combinou. A esposa do Nilo, que era esse que veio do Rio de Janeiro, tinha uma letra muito bonita, e nós já tinha pego umas cartas que a ex-namorada tinha mandado, e comparou a letra, né? A letra da ex-namorada, e a mulher do Nilo, então, tentou imitar. E fez aquela carta toda romântica, aquela coisa toda e tal, para ele voltar, que era para ele ir. Aí ele, até então, era do Estado, estava lá cedido, como eu fui no começo, pela Polícia Militar, né? Aí nós damos o dinheiro para você, pagar a passagem, sei lá, e voltar. E juntamos e demos o dinheiro mesmo para ele. Ele comprou o ônibus, a passagem do ônibus e tal. E a carta, eu que fui, eu me arrependo disso, porque é uma brincadeira de mau gosto. A junta tinha uma caixa, a caixa postal era 120, eu me lembro até hoje. Então toda a correspondência que vinha de Belo Horizonte, todo lugar, e eu ia lá no correio, de parei ali, no TRE, sabe? Tinha aquele correio na época. Fui lá e tinha um carimbinho da junta que batia nas correspondências, e a gente bateu assim meio rebocado ali, para imitar que fosse aquilo que o correio bate. Não sei se ainda bate ainda, batia um carimbo ali, na data e tal. Bati lá e voltei. Fui lá, tinha levado a carta, né? Depois fui lá pegar as correspondências, aí o Bob Cirilo, vai lá no correio para nós, vê se tem correspondência para nós. Aí eu fui, né? Isso lá no meio de semana, eu me lembro o dia. Aí eu fui lá e, Paulo, chamava Paulo Francisco, a carta para você aqui, ó, e é da sua namorada, não lembro, o nome dela lá, não me lembro mais. Aí ele olhou assim, aí ficou todo mundo doido para ver, né? Não, deixa eu ler a minha carta primeiro, Aí tá, né? E aí, Paulo? Não, ela quer voltar comigo. Ela quer voltar comigo. Mas eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Ele ficou doido. Nós te damos uma passagem, ida e volta. E ninguém pensou do pior que podia acontecer, né? Fizemos uma vaquinha, deu uma passagem para ele, para ir lá. E ele foi, coitado. Chega lá, ela não tinha mandado carta nenhuma, né? Ela lá com outro namorado lá e tudo de boa lá e tal, ele chegou e os pais dela que até então tratavam ele bem, ele já foi diferente, né? Porque ela já namorava com outro, né? Ele foi dormir no banco da praça. Dormiu no banco da praça, porque ele não tinha dinheiro para pagar hotel, nós tínhamos dado dinheiro para passar de ida e volta, né? Dormiu no banco da praça, porque no outro dia ia ter ônibus, só no outro dia, não me lembro que hora. Então são... Mas vocês contaram para ele que era brincadeira? Nós demorou, porque ele ia ficar muito bravo com nós. E ficou, né? Cirilo, só voltando lá atrás, me diga uma coisa. Quais os endereços que o tribunal passou, que funcionou antes desse espaço aqui no setor Bueno? Já a nível de tribunal ou desde junta? Não, de junta. Junta e tribunal.
Junta, quando eu comecei, que foi lá no prédio do TRE, aí depois de lá a gente foi para Goiás, ali na antiga junta comercial, ao lado do Bradesco. Lá já tinha criado-se a segunda junta. Não foi bem assim, né? Começou na Praça Cívica, depois lá do TRE. Depois de lá a gente foi para a Secretaria da Fazenda, uma parte lá. Onde era? Ali ao lado do museu ali, junto do TCE. Do Marieta Teles, hoje? Eu não sei, faz muito tempo que eu não entro ali na Praça Cívica, era uma parte ali, uma sala mais para o lado do antigo TCE ali e o museu. Ocupava, tem uma escadinha lá, a gente ocupava ali. Aí quando a gente estava lá, criou-se a segunda junta em Goiás, né? Em Goiânia, foi em Goiânia. Criou-se a segunda junta, como não tinha espaço para instalar ela lá, aí foi daí que criou-se a diretoria do foro e setor de cálculo, que até então era tudo só na junta, né? E a segunda junta funcionava onde? Aí a segunda junta foi instalada, aí o tribunal já alugou um prédio ali na Rua 20, abaixo da Justiça Federal. Dali, então foi o segundo o endereço, dali que a gente foi, aí ficou aquela dificuldade, que o juiz da primeira, que era o doutor Erasto, que era o diretor do foro, né, que ele era o juiz mais antigo, que era o diretor do foro, e tinha aquela dificuldade, ele tinha que estar indo lá para despachar a distribuição que era feita lá, que nós não tinha espaço, a distribuição era feita, distribuição em setor de cálculo ficou na segunda junta, lá na Rua 20. Tinha que o doutor Erasto estar indo lá, ou quem estiver substituindo ele. Quem era o juiz-presidente da segunda junta? A doutora Maria Alice Monteiro, desembargadora, é ministra até, a Maria Alice Monteiro, ela que foi a primeira. Aí de lá, tendo em vista essa dificuldade de locomoção, separada as juntas uma da outra, que não deveria ser, aí conseguiu-se, através do doutor Neide Castro, que era classista também, já a locação desse prédio da junta comercial, ali ao lado do Bradesco, na Goiás. De lá, quando a gente estava lá, eu só não me recordo o tempo que a gente ficou um certo tempo lá, aí surgiu outra lei que criou a terceira e quarta junta. Aí sim, alugou aquele prédio que tem ali na Praça do Cruzeiro. Ele está até para alugar agora, em frente ao Colégio Maria Auxiliadora. Então, foi dali. Aí depois de lá, foi quando criou-se o tribunal e que veio para cá. Aí as juntas vieram para cá também, essa parte foi demolida, onde funcionava, não sei se é a SEBA ou o Bradesco, não sei. Era uma outra coisa. Aí é que a gente veio, aí aqui foi quando parou. Certo. Cirilo, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Que mensagem você gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso ao seu depoimento? Olha, a mensagem é uma satisfação muito grande para a gente. Para mim que começou, que sou não sou o pioneiro, mas um dos pioneiros, que a gente atuou, como eu já disse, com muita dificuldade, mas que todo mundo venceu e que com serenidade, almejando um objetivo, que foi esse que aí está. Então, que a todos que ouvirem, ou que virem ou ouvirem, e principalmente para os servidores que hoje estão, que eu sei que às vezes muitos servidores reclamam, não é só aqui, mas muitos servidores, não, isso aqui está muito difícil, isso aqui... Não, a gente trabalha, a gente trabalhando com vontade, vestindo a camisa do órgão, que é o que a gente fez, eu e muitos colegas os da época, todos fizeram isso, e sei que hoje muitos fazem também, apesar de ter as exceções, mas então é que a gente trabalhando com vontade, a gente vence. A gente vence porque eu tiro o meu exemplo, que vim lá de baixo, e graças a Deus, e a boa vontade, porque se não tiver boa vontade a gente não vence, o servidor, o juiz, que os juízes
hoje nem tanto, mas passaram por tantas dificuldades. Os juízes hoje estão em melhores situações, como eu já disse, tem seus assistentes, tem assessor, que naquele tempo os juízes davam a sentença do próprio punho. Então eles passaram por muita dificuldade, mas tinham vontade de vencer na vida, de vencer não a parte pessoal, mas a parte do tribunal, dizer aquilo que a gente quer. Porque quando a gente fala, a gente não fala na gente, a gente visa o futuro, dizer o bem comum, a finalidade que é o tribunal. Cirilo, que pergunta não foi feita a você nessa entrevista que você gostaria que tivesse sido feita? Não, eu não me lembro assim de alguma coisa que pudesse ter sido perguntado. Quem é Cirilo Correia, na opinião de José Cirilo Correia? Olha, o Cirilo é um cara que veio lá de baixo, com muita dificuldade, com muita humildade, e que continua com essa humildade de hoje, mas que ele sente uma gratidão muito grande de onde ele chegou, com a ajuda de todos, com a cooperação de todos, e com o apoio de todos, e com o reconhecimento de todos. Então é um cara que sente muito agradecido hoje pelo que ele começou e aonde chegou, e que trabalhou com muita honestidade, e no intuito de só servir a comunidade, nunca pensou em si próprio. Cirilo, o que é a vida? A vida é uma incógnita. Cada dia, você não sabe o dia da manhã, mas ela é muito boa, a vida é muito boa, você não partindo para o lado da dificuldade que existe para todos ou quase todos, mas a vida é uma incógnita. Você nunca sabe, mas que você procura a vencer os obstáculos que tem para se ter uma vida feliz. Cirilo, a Escola Judicial, em nome do TRT, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos e gostaria de te falar que você ficará para sempre na memória do TRT 18. Muito obrigado, eu que agradeço, é uma honra para mim poder, não sei se contribuir para essa finalidade, mas poder relembrar alguma coisa das dificuldades desse tribunal e da dificuldade e também dos méritos que aí estão. Graças aos juízes que passaram, que aí estão, aos servidores, desde o mais humilde até o mais graduado. Obrigada. Eu que agradeço.